dia, pessoal. Tudo certinho com vocês? Sou o professor, então, Juliano Colombo. Nós vamos passar aí os principais tópicos relacionados aí com o processo civil, dentro daquelas que são as principais matérias relevantes aí em termos de prova. Tem em mãos, então, um material aí que foi disponibilizado juntamente para você, né? Nós temos um material com 12 folhas. A partir da 12 páginas, a partir da página 9, nós temos questões, né, de diversas bancas aí, para justamente treinar a profundidade de como isso pode ser questionado, como isso pode ser colocado para você em nível de prova, certinho? Na aula de hoje a gente vai começar com 3 pontos, né, que seria a matéria de jurisdição, a matéria de ação e a matéria de nulidade dos atos. Então, nulidade dos atos. Né? Na verdade, assim, ó, normalmente você vai encontrar a matéria de nulidade dos atos relacionado aí no edital como ato processual. Né? Então, ato processual. Você encontra ela dentro do tópico ato processual. Jurisdição e ação são matérias que contemplam de modo explícito, né, porque basicamente é o início do processo civil, a técnica de jurisdição e ação, e depois é uma matéria de ato processual que trabalha com ato processual na sua forma, na citação, na intimação e a teoria das nulidades dos atos, que é uma parte bem importante, muito cobrada também nas questões, assim como as bancas cobram citação ou intimação, acabam cobrando também nulidade dos atos processuais. A matéria de jurisdição e ação, ela é um pouco espalhada no Código de Processo Civil. Então, se você observar, seguindo o Código de Processo Civil, nós temos jurisdição no primeiro artigo, né, do Código de Processo Civil, que diferencia a jurisdição contenciosa e a jurisdição voluntária. Depois nós temos a jurisdição e a característica da inércia no artigo 2º, afirmando que nenhum juiz prestará tutela senão quando provocado. E a ação, ela está contemplada no 3, 4, 5 e 6 do Código de Processo Civil. Só que ela não fica restrita a essas matérias. Então, tu vai observar que no teu material, a esses artigos, né? Tu vai observar que no teu material a gente começa um pouquinho no artigo 1º, fala do 3º, 4º, 5º, 6º, e depois respinga ele em diversos outros artigos que são relacionados. Porque a ação, por exemplo, uma das matérias mais importantes sobre a ação seriam as condições da ação. E ela está lá no 267, então ela sai totalmente daquele capítulo de ação e é lançado lá no 267. Então a gente vai, e tu vai observar que o teu material tem um repertório de artigos aí que tramita, né? Ou tecnicamente dentro da jurisdição e da ação, ou então artigos de jurisdição e ação e mais o procedimento ordinário. Aí você encontra lá no 128, no 267, no 262, vários artigos que são pertinentes entre jurisdição e ação, certo? A matéria de nulidade dos atos processuais, ela é mais concentrada, né? Então, não é uma matéria, assim, em termos de artigos de lei muito extensa, ela pega aí 7 ou 8 artigos, né, a matéria de nulidades. Ela é um pouquinho complicada porque, normalmente, as questões, você vai observar, elas acabam sendo contextualizadas, né? Pega, então, um contexto, conta um caso concreto e pede para verificar se haveria ou não nulidade, né? Então, a gente vai observar aí também dentro dessa matéria, mas ela é um pouco mais organizada pelo Código de Processo Civil, porque a partir do momento que o Código começa a falar de nulidades, ele começa e acaba. Ele não é respingado como nós temos aí a jurisdição e a ação. Beleza? Então, essa matéria que nós vamos ver na aula de hoje. Então, se quiser acompanhar no teu material, estamos aí na página 1, né? Inicialmente, a gente trabalha com um conceito de jurisdição, que, na verdade, acaba sendo cobrado, embora não literalmente, porque o Código de Processo Civil ele não contempla literalmente um conceito de jurisdição. Na verdade, assim, para a gente começar a entender a figura da jurisdição, é importante você entender que jurisdição, tecnicamente, ela é um poder do Estado, né? Então, por exemplo, ó, qual a diferença básica entre jurisdição, ação e processo? Se a gente for visualizar, né? Olha só, aqui está o indivíduo, né, vivendo, em tese, em solidariedade com seu semelhante, né? Então, a ideia própria do ser humano, né, da vida em solidariedade,
esse ser humano, então aqui colocado, ele cria uma pretensão resistida contra o seu semelhante, certo? Então as lides, os conflitos, as pretensões resistidas, essa é a base aí. A partir disso nós temos aqui o Estado, né? O que o Estado fez? O Estado fez e vedou a autotutela do cidadão. Quer dizer, o cidadão, como uma regra, hoje, ele não pode autotutelar os seus interesses, né? Quer dizer, ele não pode resolver os seus problemas pela sua própria tutela, pelo seu próprio querer, né? Então, nós vivemos num sistema de vedação da autotutela. A autotutela, como regra, ela é vedada, né? Então, isso no ambiente de todo o direito. Nós encontramos algumas estruturas no Código Penal de possibilidade de autotutela, como legítima defesa da vida, né? Que é você sofrendo um ataque à sua vida, você pode se defender e agredir o outro, até matar, né? Como mecanismo de autotutelar os seus interesses. No direito civil, nós temos lá nas possessórias a possibilidade do sujeito expulsar alguém ou repudiar um ataque à sua posse, né? Então alguém está entrando na minha casa, eu posso repudiar a minha própria força, né? Desde que seja imediato, diz o Código Civil, né? Estado de necessidade, estado de perigo, o poder que eu tenho, por exemplo, de entrar no imóvel vizinho para fazer reparos, se ele ameaça ruir. Então tem algumas modalidades espalhadas no Código de autotutela, mas a regra é a vedação. A partir do momento que foi vedada a autotutela, o Estado atrai para si o poder de jurisdicionar, né? O poder de jurisdição, certo? Então ele atrai para si a jurisdição, poder jurisdicional. Jurisdição nada mais é, se a gente for contemplar um conceito, né, do que jurisdição, né? Juris direito, dição, dictio, né, dizer, né? Então, na verdade, o Estado detém aquilo que é denominado monopólio da jurisdição, é o monopólio de dizer o direito. Essa é a base aí. Então, jurisdictio, jurisdição, né? Então, dizer o direito. Como um poder que toca ao Estado. A palavra poder, ela é fundamental aí quando tu é questionado sobre jurisdição. Esse poder, a gente vai ver que uma das características dele é a inércia, né? Então é um poder inerte, porque o Estado não atua de uma maneira oficiosa, ele só atua a partir do momento em que é provocado. A maneira como eu vou provocar o Estado para que ele diga o direito, no caso concreto, né, diante de pretensões, diante de conflitos, é pelo exercício de um direito. O direito que nós vamos denominar direito de ação, certo? Que toca não ao Estado, mas toca ao sujeito, né? Então você tem aqui algumas palavras que te ajudam bastante em termos de questões. Olha só, jurisdição é poder, a ação é um direito. O conceito de ação, ele está ligado ao cidadão, ao jurisdicionado, ao legitimado, enquanto o conceito de jurisdição está ligado ao Estado. Jurisdição é monopólio do Estado, poder do Estado, enquanto a ação é direito do legitimado, de demandar ou não demandar. Ele pode resolver exercer esse direito ou não exercer esse direito. Por isso que, por exemplo, em uma questão, você não pode marcar que a ação é poder, porque a ação não é um poder que eu tenho. A ação é um direito que eu posso exercê-lo. Essa é a diferença. Eu posso entrar com a ação, não quer dizer que é um poder que você tem. É que esse direito que todos têm de acionar o poder judiciário, ele é um direito que eu posso, vamos dizer assim, filtrar na minha mente e entrar assim, eu vou entrar ou não vou entrar com a ação. Essa é a base. Por isso nós afirmamos que a ação é um direito subjetivo. Você vai ver que nós temos algumas questões aí atrás que trabalham assim, a ação como um poder, a ação como uma faculdade, estão erradas. A ação, ela é um direito, e esse direito que toca ao sujeito, portanto nós dizemos assim, é um direito subjetivo. A gente vai ver depois quando chegar em ação que isso está relacionado a um direito subjetivo. Então, essa é a base da ação. Só que para demandar, para acionar o Estado, eu preciso ter condições, né? Aí o Código de Processo Civil estabeleceu condições da ação.
Eu não posso acionar pelo meu querer. Eu tenho que acionar a partir do momento que eu estou preenchendo condições, como se fosse um formulário, né? Então, eu estou querendo entrar com uma ação, aí o Estado me dá um formulário, diz assim, ó, responde 3 perguntinhas, ou prova 3 perguntinhas, legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido. Se eu preenchi esse checklist, então eu posso acionar o Estado. Não preenchendo esse checklist aí de legitimidade, interesse e possibilidade jurídica, o Estado nem dá o start, nem exerce o poder jurisdicional, não diz o direito no caso concreto. Tanto que uma das perguntas que historicamente cai, e aí tu pega qualquer tipo de concurso, é a ideia: quais são as condições da ação? Ou ainda, a falta das condições da ação extingue o processo com ou sem mérito, né? Também é uma pergunta fatal aí, né? Então, com ou sem mérito? Claro que é sem mérito, né? Porque se eu estou dizendo para o sujeito que ele não tem condições para exercer esse direito, é evidente que eu não entrei no mérito da demanda, porque eu nem olhei para aquilo que ele pede. Eu estou afirmando que ele não tem condições de passar no meu checklist lá, né? Então, tá entrando aqui, deixa eu ver, tem legitimidade? Não, legitimidade tu não tem, então tá fora. Volta, né? Então volta para casa porque tu não preencheu o direito de me provocar. Você não consegue exercer esse direito. Na verdade, você pensa ter um direito que você não tem. Essa é a resposta do Poder Judiciário. Então, na prova, tu te liga nas seguintes ideias. A ação é um direito. Isso conseguiu entender, depois a gente vai aprofundar um pouco mais isso, um direito subjetivo. Certo? Não é um direito objetivo, é um direito subjetivo. Porque você pode sofrer qualquer ameaça e violação nos seus direitos, mas é o legitimado que decide demandar ou não demandar. Se o sujeito não quiser demandar, ele não demanda. No processo civil não tem a ação incondicionada, né? Quer dizer, dependerá sempre da provocação da parte. Então, a partir desse momento, é um direito subjetivo, certo? Jurisdição está no ambiente de um poder, monopólio do Estado, que exerce na linha por pelo Poder Judiciário, né? Mas não efetivamente ou somente ou exclusivamente por ele. Mas, de regra, quem exerce esse poder de dizer o direito diante de casos concretos é justamente o Estado. E aí o Estado, a partir do momento que o sujeito exerceu o direito, tendo condições da ação, concentrou a regra de exercício do poder estatal, aí o Estado vai lá e instala um processo. Certo? Aí o Estado vai lá e instala um processo. O que é processo? Qual a diferença entre ação, jurisdição e processo? Processo é um método, um instrumento criado para compor a lide, compor o conflito. Então, quando cair na prova lá para você o conceito de processo, você liga a ideia de instrumento, a ideia de método, a ideia de maneira. Ela é, portanto, uma estrutura que nós chamamos de instrumental. Porque aquilo que a gente pega como um processo, que tu tem em mãos aquele processo, ele é só um concatenar de atos, né? Ele é, na verdade, uma organização de atos, um instrumento, uma maneira para a composição do conflito. Então, basicamente, se a gente vai na contramão aqui do que acontece, a partir do processo de um instrumento criado, o Estado diz o direito, responde à ação e compõe o conflito. Você vai entender? Então, o processo ele é, vamos dizer assim, o que leva tudo isso, né? O veículo de todo esse direito de ação e o poder estatal e a pretensão resistida, a lide, ela é efetivada no processo. Então, por isso que a característica instrumental do processo ela ressalta, né? Ele é acessório, ele é instrumento, ele é o que leva toda essa conduta. Ele não é o mais importante, né? O processo não é o mais importante. Por muito tempo ele se achou, né? O processo ganhou aí ele se achou o cara mais bonito da turma, né? O rei da turma, a bolachinha mais recheada do pacote e tal. Hoje ele está recebendo porrada, né? Ele disse, ó, volta pro teu lugar, né? Saiba que só é um meio de implementar lá os conflitos. Então, tu não precisa olhar para o teu umbigo, na verdade, né? Então eu vou te simplificar. Tira os teus recursos, tira tua roupa, tira tua fantasia, para tu ficar simples. Põe um chinelinho, uma calça e uma camiseta.
Porque tu tem que andar rápido, tem que ser célere, porque não esquece do teu objetivo, que é esse aqui, né? Porque por muito tempo nós ficamos olhando só para o processo, né? Então, o processo como um fim em si mesmo, né? E esquecemos o impacto do processo dentro das relações de direitos materiais, né? Então, hoje se fala muito assim numa tutela efetiva, né? O que é uma tutela efetiva? Um processo que não fique 10 anos julgando alguma coisa, que seja capaz de ser efetivado lá, no âmbito do direito material, né? Então, essa é a ideia. Em termos de questões, vamos lá. Palavra, direito de ação, poder jurisdicional e instrumentalidade do processo, ou processo como um método. O que é um procedimento? Que é uma palavra que vem depois nas outras aulas, a gente vai analisar, né? O procedimento normalmente tem a estrutura, né? Procedimento ordinário, procedimento sumário, procedimento dos juizados especiais, né? O maior de todos, a base, é o procedimento ordinário, né? Procedimento ou rito. A expressão procedimento ou rito, ela é sinônima, né? Então a gente fala rito ordinário ou procedimento ordinário, é a mesma coisa. O procedimento é a maneira como eu vou colocar em fila os atos dentro de um processo. Então, por exemplo, iniciou o processo. Qual é o primeiro ato do processo? Para todos os procedimentos, o primeiro ato do processo é o mesmo, é a petição inicial, né? Por quê? Porque eu preciso exercer o direito de ação. Aí entrei com a petição inicial. Aí vem a pergunta, qual é o segundo ato processual? Aí eu já tenho que parar e pensar, qual é o rito que tu adotou para esse processo? Porque se o rito é do juizado especial cível, o segundo ato relevante vai ser uma audiência. Agora, se o rito é ordinário, é a ordem de citação para querendo contestar. Já mudou completamente. Se o rito é do mandado de segurança, que é um rito especial também, aí não. Então tu vai notificar a autoridade coatora para prestar informações. Então o rito, ele brinca com os atos. Ele pega os atos processuais, né, que o juiz, o escrivão e a parte realiza, e aí ele vai jogando para frente e para trás. Não, agora vem isso, agora vem aquilo. Tudo dentro do processo, desse instrumento criado para a composição dos conflitos, que é organizado conforme o rito. Por vezes, a parte pode escolher o rito, né? Por vezes ela não pode escolher o rito, né? Então, às vezes o rito é determinado obrigatoriamente, peremptoriamente, pela lei, né? Se você se enquadrar naquela causa, o rito é assim, e se você se enquadrar em outro tipo, você pode escolher que tipo de rito vai tramitar a estrutura. Então, como funciona isso? Se eu vou com uma pequena causa para tramitar no processo, vai depender do tipo de justiça. Se é na justiça estadual, o rito eu posso escolher ordinário, sumário, rito do juizado especial cível. Bom, se eu vou na federal, o rito já muda bastante, né? Então eu vou entrar com uma ação na Justiça Federal, se ela é de pequena causa, o rito do juizado especial federal, ele é obrigatório, não posso escolher. O JEF é obrigatório, não posso ficar escolhendo. Então, às vezes, a lei protege o rito, né? E diz, olha, esse rito é obrigatório. Por exemplo, eu não posso entrar com mandado de segurança pensando na tramitação do rito ordinário. Não, é uma lei especial que fixou situações especiais. Por exemplo, eu estou em época de eleições, o rito das ações eleitorais são diferentes, né? Os prazos são alterados. Por quê? Porque nós estamos dentro de um rito especial. Então, uma ação ela vai obrigar a tramitação de ritos conforme, tecnicamente, a lei determinar. Às vezes, a lei dá um poder de escolha para o sujeito. Olha, tu pode escolher o rito que tu quer utilizar. Por vezes é obrigatório. A regra, mas é uma regra, no processo comum, no processo civil comum, é a escolha de ritos, né? Então, hoje é como se eu recebesse um cardápio. Eu bato na porta do Poder Judiciário, porque eu tenho que bater, ele não abre a porta, ele não me procura, ele é inerte, né? Eu bato na porta para exercer o direito de ação. Provoco a jurisdição e aí o Estado sabe que instala um processo. Aí ele me dá um cardápio, né? Como se fosse um cardápio. Qual rito quer utilizar? Tu tem o comum ordinário, tu tem o rito sumário, tu tem o juizado especial, né? Tu vai utilizar qual? Para a mesma pretensão eu posso de repente escolher os ritos. Por exemplo, acidente de veículo. Um acidente de veículo eu recebo o cardápio. Eu posso entrar no procedimento ordinário, posso entrar no procedimento sumário, que tem previsão expressa, ou posso entrar no juizado especial cível. Dependendo do tipo, das condições, eu até posso escolher as causas e a maneira como tramitar, né? Então o rito é isso, né? É como organizar os atos processuais.
Então te liga nessas palavras, né? Processo, instrumento, jurisdição, poder e ação, direito. Pega, por favor, as questões lá no final. Pega a questão 22. A gente começa pela última, né? Então, questão 22 vai nos dizer o seguinte, ó. Jurisdição é... Aí vamos lá. Letra A. A faculdade atribuída ao Poder Executivo de propor e sancionar leis que regulamentem situações jurídicas ocorridas na vida em sociedade. Então, jurisdição não é uma faculdade atribuída ao Poder Executivo de propor e sancionar leis que regulamentem situações ocorridas na vida em sociedade. Na verdade, se a gente pudesse vislumbrar alguma coisa relacionada com essa letra A, seria o poder que tem o presidente da República de encaminhar projetos de leis, ou eventualmente a medida provisória. Mas isso não é jurisdição, né? Isso é um poder de fazer leis. Letra B, a faculdade outorgada ao Poder Legislativo de regulamentar a vida social, estabelecendo através de leis as regras jurídicas de observância obrigatória. Também está longe da jurisdição. Isso talvez seja uma conduta atribuída ao Poder Legislativo naquele chamado poder legiferante, né, que é o poder de fazer as leis. Letra C, o poder, aí já começou bem, porque jurisdição é poder, né, das autoridades judiciárias, então até posso pensar, né, juiz, alguma coisa, então tá, mais ou menos, né, regularmente investidas no cargo de dizer o direito no caso concreto. Então, tá, até aí tudo bem, ficamos com a letra C. A letra C não tem nada de absurdo aí, né? Letra D. O direito individual público, subjetivo e autônomo de pleitear perante o Estado a solução de um conflito de interesse. O que é isso? O que é um direito individual público subjetivo e autônomo? É ação, né? Então, a partir do momento em que eu estou pleiteando perante o Estado a solução de um conflito de interesse, eu estou utilizando um direito que é individual, porque é do sujeito. Primeiro, ele é um direito, sim, né? Ele é individual, é público e subjetivo. Por quê? Porque a partir do momento que eu provoco a jurisdição, eu publicizei o meu problema, mas eu estou diante de uma atividade subjetiva. Demandar ou não demandar é o sujeito que escolhe. E a letra E vai nos dizer assim, ó, o instrumento pelo qual o Estado procede à composição da lide, aplicando o direito ao caso concreto, dirimindo conflitos de interesse. A característica instrumental é do processo. Então você tem pela letra D a ação, pela letra E o processo e a letra C a jurisdição, né? Na verdade, ficaria melhor conceituar a jurisdição como poder do Estado, né? Ele contemplou aqui poder das autoridades judiciárias. Só que ele explicou um pouquinho o que quis dizer com autoridade judiciária. Quer dizer, investida no cargo, né? Então, na verdade, a autoridade judiciária é isso, né? Ela se investe nos poderes estatais, né? Então, o juiz, por isso que nós chamamos algumas questões, até fazem a expressão Estado-juiz, né? Porque ele juiz, ele deixa de ser, vamos dizer assim, no meio social, a pessoa física, ele se investe num cargo do Estado, né? Então, num poder estatal de dizer o direito no caso concreto. Claro que é limitado por normas de competência, mas ele tem essa jurisdição, né? Ele diz o direito ao caso concreto. Então, na questão 22, ficamos com a letra C. Canadá, a resposta correta. Beleza? Então, é basicamente nesses temas. Jurisdição, poder, processo, instrumento, ação, direito. Bom, pega lá a tua página 1, por favor. E lá na página 1, nós temos, então, o conceito da jurisdição, que eu só retomo, né, o poder de dizer o direito, né. Faço uma ressalva ali bem interessante também, que quando nós falamos assim, ó, de um poder de dizer o direito, ele é um poder que é ligado ao Estado, né. Então, agora analisando puramente aí a jurisdição, esse poder de dizer o direito, ele é ligado ao Estado, né. Então, o Estado tem o poder de jurisdicionar, né. Essa é a ideia. Por isso nós afirmamos assim, ó, que a jurisdição ela é um monopólio do Estado, né? Então, monopólio do Estado. Significa afirmar que, na verdade, o Estado é quem detém o poder jurisdicional. Ela não é um monopólio, está errado essa afirmação aqui, ó, o monopólio do poder judiciário.
certo? Então, essa afirmação aqui ela está errada, né? A jurisdição é um monopólio do Estado, que exerce através de poderes instituídos. De regra, a gente vai dizer, quem é que exerce a jurisdição? O Poder Judiciário, sim. Só que há entendimento, tanto por parte da Constituição, quanto por parte da doutrina e jurisprudência, isso acaba sendo refletido nas questões, que, eventualmente, outros poderes poderiam jurisdicionar, como é o caso, eu cito para vocês aí o artigo 52 da Constituição Federal, onde fica autorizado ao Senado Federal julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Então tem algumas questões que falam assim, jurisdição, sobre jurisdição, né? Jurisdição é monopólio do Poder Judiciário, ela está errada, né? Jurisdição é ato exclusivo do Poder Judiciário, está errado. Na verdade, jurisdição é um monopólio, um poder do Estado, que a partir de sua organização deu ao Poder Judiciário como regra o poder de jurisdicionar, mas não retirou eventualmente esse poder de outros poderes constituídos perante o Estado. O grande exemplo que, vamos dizer assim, está expresso na Constituição Federal é pelo artigo 52, né? Eu citei aí no teu material, ele afirma que o Senado pode julgar o presidente e o vice-presidente em crimes de responsabilidade, né? Até eu falo aqui coloco uma definição do Nelson Nery Jr., né? Então ele diz, embora seja atividade típica do Poder Judiciário, a jurisdição pode excepcionalmente ser exercida pelo Poder Legislativo, e aí pelo Senado, no caso específico, certo? Essa é a estrutura, toma cuidado então com esse elemento, né? De algumas questões afirmarem ser um tópico exclusivo do Poder Judiciário. Em termos de questões, você tem duas aqui no teu material que contemplam isso. Pega a página 9 ali, vai na questão número 2. Também estamos trabalhando aí no ambiente de jurisdição, né? Então a tua questão número 2, a gente não estudou ainda as características da jurisdição, nós já vamos fazer elas, só vamos adiantar um pouco a matéria para você entender essa ideia de monopólio e exclusividade do Poder Judiciário, né? Então a questão 2 vai dizer o seguinte, dentre as proposições abaixo, indica que se mostrar correta e mais completa. Então questão 2, dentre as proposições abaixo, indica que se mostrar correta e mais completa. Aí ela diz o seguinte, no direito brasileiro, jurisdição é função estatal que... Letra A, diz o direito ao caso concreto. Está verdadeiro, né? A jurisdição ela vai dizer o direito ao caso concreto. Com definitividade. Também está verdadeiro porque a gente vai ver que esse conceito de definitividade, o que é definitividade para a jurisdição? É um elemento capaz de ser encontrado somente na jurisdição, que é a produção de coisa julgada, né? Então, a partir do exercício jurisdicional, a sentença, ela produz coisa julgada, que pelo CPC quer dizer tornar imutáveis e indiscutíveis as questões decididas na sentença. Então, a partir desse elemento, a imutabilidade, a definitividade, ela é própria do Poder Judiciário, né? Quer dizer, a autoridade do Poder Judiciário e da jurisdição, a gente vai ver que uma dessas características básicas, como no monopólio do Estado, é a definitividade, né? Quer dizer, se eu dou uma decisão definitiva, eu conduzo a uma coisa julgada que traz, portanto, uma segurança jurídica, né? Porque, na verdade, a coisa julgada que é derivada aí, de uma atividade jurisdicional, porque só o juiz exercendo a jurisdição é que pode produzir coisa julgada, né? Então, eu posso levar uma multa de trânsito, posso recorrer administrativamente, mas de igual forma eu posso discutir isso no âmbito judiciário, né? Então, a partir daquela ideia de não excluir lesão ou ameaça de direito da intervenção do Poder Judiciário, a coisa julgada é um sinal inequívoco, né? O Calamandrei diz assim, coisa julgada é a pedra de toque, né, da jurisdição, é um sinal inequívoco da jurisdição. Você quer saber aonde está a jurisdição? Procure aquilo que pode produzir coisa julgada. O que pode produzir coisa julgada, lá estará um ato jurisdicional, né? Então, porque os demais administrativos, qualquer tipo de poder, não produz essa coisa julgada. E aí a coisa julgada que, na verdade, confere a estrutura do Estado a segurança jurídica, né?
que aqui é um valor constitucional, né? Então você tem um valor processual e um valor constitucional, né? Então a partir do momento que a jurisdição ela produz coisa julgada processualmente, ela está inserindo no sistema e reforçando o conceito da segurança jurídica, que é necessário para uma vida em sociedade pacífica, né? Então a ideia, a segurança jurídica e a coisa julgada, elas têm dois lados. Ela conforta o cidadão e ela, vamos dizer assim, reafirma a autoridade do Poder Judiciário e do Estado como um todo, né? Por quê? Porque a partir do momento que algo produz coisa julgada e segurança jurídica e se torna imutável, eu digo, aquele sujeito que decide, e o Estado, portanto, que decide, tem poder, porque decidiu ninguém muda. Então eu reafirmo o poder dele. E de outra forma eu conforto a sociedade, né? Sabendo que se eu ganhei, eu ganhei. Se eu perdi, eu perdi, né? Ontem eu recebi uma cartinha lá da escolinha, eu tenho duas filhas, uma de 4 e outra de 2 anos. Aí recebi uma cartinha assim, escrito não é não, uma palestra, né? De uma psicóloga que dá, não é não, é o nome da palestra, né? Aí eu lembrei que eu ia falar para você sobre isso, né? E aí eu já lembrei de comentar isso, a gente necessita dessa segurança jurídica, né? Eu vejo como a minha filha, ela fica um pouco perdida se tu diz sim e depois tu diz não. Aí ela, porque às vezes tu cai nessa asneira, né? Ou a mãe tá lá no quarto e diz assim, posso fazer? Não. Aí ela vem, porque ela é esperta, né? Ela vem, ô pai, posso fazer isso? Aí eu tô fazendo assim, né? Então, aí a guria fica no meio assim, ô mãe, o pai diz assim, ô pai, sabe? Eu causo uma instabilidade na criança, né? Porque ela já perde até o sentimento de segurança, né? Porque aí ela já perde, tá, quem é que manda? Quem é que tem autoridade? Porque quem tem autoridade, sobretudo, me protege, né? Então, eu me sinto protegido com quem me dá autoridade, com quem manda em mim, né? Então, eu vou embaixo da asa de quem me manda, né? Então, se o Estado falasse sim, não, agora mudou, não mudou mais, eu não pacifico uma sociedade. Eu só pacifico uma sociedade a partir da ideia de uma decisão definitiva, né? E esse é o conceito da segurança jurídica, que é um conceito constitucional que encontra reflexo no processo civil, né? Que é a ideia de coisa julgada. Pois somente o ato jurisdicional ele é capaz de causar coisa julgada, que é a definitividade que essa questão aqui colocou. Certo? Então, assim, se a gente fosse analisar a questão número 2, ela está correta. A letra A, né? Diz o direito com definitividade, ao caso concreto com definitividade. A letra B vai dizer o seguinte, ó, diz o direito ao caso concreto, verdadeiro, com definitividade, verdadeiro, e em substituição à vontade das partes. Nós vamos ver que a jurisdição ela é substitutiva. Ela substitui a vontade das partes. Chega no momento que, ao sentenciar, o juiz vai substituir a vontade das partes pela vontade da lei. Essa é a característica substitutiva. Quer dizer, não importa mais a tua vontade a partir de uma sentença. Então, eu não quero pagar. E que vontade ele vai substituir? Ele substitui tanto a vontade do autor quanto a vontade do réu. Se o autor quer ganhar 10 e o réu não quer pagar nada, e o juiz diz que é 5, substituiu todos. Substituiu a vontade do autor e substituiu a vontade do réu. E agora, impositivamente, é 5. Ele criou uma norma no caso concreto. Tanto que, quando nós vislumbrarmos sentença, nós temos artigos e referências no processo civil que estabelecem a sentença é lei entre as partes, né? Então, o juiz acaba de produzir uma norma individual dentro daquele mini caso, né? Então, eu trabalho com autor e réu e o juiz produz uma norma individual, que é lei entre as partes e, portanto, estabeleceu aí um novo ordenamento, substituindo naquela relação a vontade do autor e vontade do réu, prevalecendo sobre elas a vontade da lei. Essa é a ideia, portanto, de substitutividade. Então a letra B também está correta. E mais correta, né, como diz o caput aí da questão, ela está perguntando a correta e mais completa, né? A letra C, que era o caso que nós estávamos trabalhando, ó, diz o direito ao caso concreto, verdadeiro, com definitividade, verdadeiro também, e em substituição à vontade das partes, também verdadeiro. Aí ele termina, só podendo ser exercida por órgão integrante do Poder Judiciário. E aí está errado, né? Porque a jurisdição não pode ser exercida somente por órgão integrante do Poder Judiciário, já que a jurisdição está atribuída como um monopólio do Estado.
certo? Por isso que ela não é exercida somente. A doutrina coloca como grande exemplo de monopólio do Estado e não do Poder Judiciário o artigo 52 da Constituição. Então, se quiser escrever do ladinho aí 52 da Constituição Federal, que é aquele artigo que prevê que o Senado Federal pode julgar o presidente da República e o vice-presidente, né? Então, dentro dessa relação, a doutrina coloca esse como a grande exceção de não ser um monopólio ou o órgão somente integrante do Poder Judiciário. E a letra D diz o direito ao caso concreto, né? Então está correta, mas não está mais completa. Ficamos aí com a letra B, Brasil, na questão número 2, né? De verdadeiro ou falso, nós temos aí a questão número 4, que também repete essa ideia, né? Ela vai nos dizer a questão número 4. Ó. O exercício da atividade jurisdicional é exclusiva do Poder Judiciário, em virtude da independência dos poderes. Bom, os poderes são independentes, entretanto ela não é exclusiva do Poder Judiciário, né? Então, falsa a afirmação da questão número 4. É basicamente nesse elemento aí que eles costumam, né, perguntar a estrutura própria aí da jurisdição. Beleza? Então, volta lá na tua página 1. E lá na página 1 nós vamos agora para algumas características da jurisdição. E aí a gente toma um rumo na aula bem mais ligado aos artigos, né, do Código de Processo Civil. Inicialmente sobre jurisdição, ação, processo, estamos falando sobre características e palavras fundamentais que tu tem que cuidar. Agora, passamos então no olhar da jurisdição para as características. Um primeiro momento dentro da ideia da jurisdição, nós temos a inércia, certo? Então, a inércia da jurisdição é talvez a estrutura, a característica mais importante da jurisdição, né? Quer dizer que o juiz ele tem um poder que é uno, né? E, portanto, um poder que caracteriza a unicidade, né? Porque se fala numa jurisdição una, né? Ali do lado da jurisdição escreve assim, ó, una, ou unicidade, que algumas questões colocam essa ideia, né? Una, unicidade, né? Então, essa é a ideia. O nosso país, ele, como um poder soberano que é a jurisdição, ela é uma jurisdição una, quer dizer, ela tem a unicidade da jurisdição no território nacional, né? Então, tanto que isso é importante que se eu te dar o globo terrestre aí, né? E uma caneta, isso aqui é o Brasil, tá? Então, eu te dou o globo terrestre e uma caneta e diz assim, ó, põe a caneta em cima da jurisdição, né? Põe a caneta em cima da jurisdição. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai ir aqui para... Vai ficar um pouco perdido, né? Como assim jurisdição, né? Tá em tudo aqui. Mas aí eu posso explicar melhor, assim. Coloca a caneta em cima daquilo que representa visualmente a jurisdição. Visualmente a jurisdição nesse teu país, né? Tu não vai colocar a caneta, tem aqui, porque nós temos uma centralização, né? Nós temos um poder... que é jurisdicional e uno no território nacional. Embora a gente tenha as justiças estaduais, tudo concentra em última ratio, em última razão, em um único poder, né, em um único órgão, né, que é protetivo, guardião. Então tu vai pegar, vai lá para a Amazônia, aqui não tem o sinal inequívoco e uno da jurisdição. Aí tu vai pegar lá no meio do país, né? Lá no meio do país tem uma cidadezinha lá, né? Famoso salão de festas do país, né? Que tá lá, né? Não tem assim, ó, uns desenhinhos assim e tal, né? Aí, na frente tem uma deusa sentada assim, né? Certo? Lá a deusa Temis, né? Vai colocar a caneta em cima do STF, né? Do Supremo Tribunal Federal. E vai fazer em cima do plenário do STF, né? Do Supremo Tribunal Federal. Isso é a unicidade da jurisdição, né? Isso é o poder uno jurisdicional. Quer dizer, ainda que eu tenha contendas, lides diversas, tudo conduz a Brasília, certo? Tudo conduz a Brasília. Eu até posso não poder chegar lá porque a minha causa não é constitucional, ou é menor, mas é tendente a, né? O processo civil ele é tendente a unicidade, por isso a jurisdição una, né? Então, por isso a ideia de unicidade na jurisdição. Só que esse poder é inerte, né? Ele não bate na porta lá e... Como é que estão tuas coisas aí? Precisa de alguma ajuda? Né? Então, nós estamos aí para isso, né?
Esse não é a estrutura da jurisdição, né? Por isso que ela é inerte. Aí nós temos alguns artigos que ressaltam isso, né? Artigo 128 e o artigo 2º, coloquei aí no teu 262 e o artigo 2º, coloquei aí na tua página 1. Né? Primeiro artigo 262 vai dizer o seguinte: o processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial. De regra, nós não vamos ter atividade oficiosa do juiz ao instalar o processo, por isso ele começa por iniciativa da parte, né? Sempre a parte bate. E como ela consegue iniciar um processo? A partir do exercício do direito de ação. Né? Então, exercendo o direito de ação, preenchendo as condições da ação, ela tem a iniciativa processual, que se desenvolve posteriormente por impulso oficial. Quer dizer, a partir do momento que eu dou o start na jurisdição, eu retirei a inércia do juiz. E a partir disso, ele, por impulso oficial, vai desenvolver. Por quê? Porque se eu não promover as diligências, vai ser abandono da causa. Se eu promover as diligências, obrigatoriamente vai ter uma sentença. Então o impulso agora já vai ser oficial. Né? Eu não posso entrar com o processo e esquecer dele. Né? Sempre o diga. Né? Então essa é a estrutura do processo. Até na parte que nós temos, em termos criminais, o Estado, a jurisdição, ela é inerte. Né? Por isso que nós sustentamos um Ministério Público para ser o autor da ação penal, né? Não é o Estado ou o Poder Judiciário ou o juiz que instala de ofício uma ação penal, né? Ou qualquer tipo de atividade aí ilícita, vamos dizer. Então o processo depende de provocação, tanto na esfera civil, quanto na esfera estadual, quanto na esfera federal, quanto na esfera criminal, quanto na esfera trabalhista, né? Porque aí você vai ter o Ministério Público do Trabalho, aí você vai ter o Ministério Público Estadual, você vai ter o Ministério Público Federal, você vai ter o Ministério Público Eleitoral. Então todos eles acionam, né, e provocam o Poder Judiciário. Ele não por si só não tem atividade de iniciativa, atividade oficiosa. Sempre é provocado por um próprio poder do Estado, mas não por si próprio. Então, não há um agir de ofício. Né? Então, essa é a ideia da inércia. Essa ideia da inércia, ela conduz também ao limite de cognição do juiz. Né? Quer dizer, talvez o ponto mais importante dentro da inércia, que tem um reflexo muito profundo, está nos limites de cognição, né, do juiz. Como assim nos limites de cognição do juiz? Né? Na verdade, limites de cognição significa limites do que o juiz pode conhecer. Né? Então, se a gente diz que a jurisdição é inerte, nós colocamos também o juiz numa atividade inerte, quer dizer, ele vai estar limitado no conhecimento, na cognição dele sobre diversas matérias. Né? Então, por exemplo, o que eu dou a ele, ele conhece. O que eu não dou a ele, ele não vai proferir jurisdição. Já que ele é inerte, eu empurro ele na exata proporção que eu quero empurrá-lo. Então, a inércia da jurisdição conduz ao sistema de limites de cognição do juiz. É por isso que no nosso país, o juiz não pode dar uma sentença a mais do que o pedido. Porque se ele é inerte, eu empurro ele, limitando a cognição dele. Eu posso te dar um empurrãozinho, ou posso te dar um empurrãozão, famoso empurrão, né? Então, aí eu te empurro daqui, tu vai até lá a parede. Ou eu te dou um empurrãozinho, tu dá 2 passos, assim. Eu digo, não, dá só 2 passos. Porque é isso que eu quero que tu dê. O senhor da ação, o dono da ação não é o juiz, é o autor, né? É o autor que determina os limites da atuação do juiz, né? Os limites de cognição do juiz. Essa é a estrutura. Mais ou menos assim, mal comparando, a jurisdição que tem um poder enorme, né? Porque ela induz conduta, substitui vontades, né? Tira tua liberdade, tira teu patrimônio, a partir dessa ideia de jurisdição, ela é como se fosse um carro, uma Ferrari, né? Só que movida a empurrãozinho. Então, é meio estranho porque tu olha uma Ferrari, bah, que carro! Aí tá o cara assim, dentro do carro, bah, que carrão, essa é a jurisdição, né? Aí tá o cara, dá um empurrãozinho aí, senão eu não consigo andar. Né? Então ela é assim, né? Ela é um poder que exige provocação. E a partir do momento que eu provoco, ele até quer chegar na esquina, mas se eu empurrar um pouquinho, é até aí que tu vai. Né? Por quê? Porque é limites de cognição, eu acabo limitando a cognição do juiz. Isso tem reflexo no artigo 2º. Nenhum juiz
Está aí na tua página 1. Prestará tutela, senão quando a parte o interessado a requerer nos casos e formas legais. Só escreve aí no teu material o seguinte, ó, veja que o artigo 2º, ele chama de dois nomes, parte ou interessado. Aí tem uma questão que é muito comum, a gente vai fazer algumas sobre elas, que é sobre jurisdição, que diferencia a jurisdição voluntária e contenciosa. Isso você tem que saber porque cai muito. A parte, ela é própria da jurisdição contenciosa. A palavra interessado é quando nós estamos trabalhando com jurisdição voluntária, certo? Então, jurisdição contenciosa, conceito de parte. Jurisdição voluntária é o conceito do interessado. Então, por que o artigo 2º trabalha com parte ou interessado? É porque quando ele fala em parte, ele está falando em jurisdição contenciosa. Nós já vamos ver que contencioso é conflito, é briga, é lide, é pretensão resistida. Então tem parte, eu sou parcial numa contenciosa. Já na jurisdição voluntária, não tem parte, nós temos interessados em procedimentos de jurisdição voluntária, né? Então, são sujeitos que não estão, basicamente ou na sua essência, em lide, em pretensões resistidas. Eles estão buscando atingir determinado efeito, determinada conduta. Página 2, nós temos ainda outros artigos que fundamentam a ideia da inércia. Então, você encontra a inércia aqui, ó, artigo 2º, artigo 262, artigo 128, colocados aí no Código de Processo Civil. Esse aqui é próprio da jurisdição, os outros são procedimento ordinário, né? Estão respingados lá no procedimento ordinário. Aí diz o 128, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso, portanto proibido, né, conhecer de questões não citadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. Então o juiz não conhece daquilo que não é suscitado pela parte, daquilo que não foi proposto pela parte. Quer dizer, as questões não suscitadas ele não vai conhecer de ofício. Essa é a base, né? Por isso a lide, o conflito é limitado na extensão que o autor quer limitar, né? Essa é a ideia pautada na inércia da jurisdição. E o 460, ele dá os conceitos que nós temos da sentença extra ou ultra petita, né? Então ele diz assim, ó, 460, é defeso, portanto proibido ao juiz, proferir sentença a favor do autor de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade ou em objeto diverso, em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Quando ele trabalha assim, natureza diversa da pedida, é porque ela é uma sentença extra petita, né? Que é quando o juiz decide fora daquilo que foi pedido. Então o conceito de natureza diversa é sentença extra petita. Tem duas palavras que são extra petita aí, a natureza diversa e o objeto diverso, certo? Essa é o conceito, portanto a proibição. Palavra defesa é proibição, natureza diversa ou objeto diverso é sentença extra petita, porque extra significa que está fora, né? Então extra, fora do pedido. Então eu peço uma coisa, o juiz dá outra, vedado pelo ordenamento. E a ideia de condenar o réu em quantidade superior significaria a sentença ultra petita, que tem como fundamento a ideia de ultrapassar os limites do pedido. Então, ela dá a mais do que o sujeito pediu, portanto, ultra petita. Essa é a base aí da sentença que dá a mais do que o pedido. Então aí nós temos o artigo 460. Nós temos outro tipo de sentença que está colocado como relacionado com a negativa jurisdicional, né? Então a negativa jurisdicional significaria dizer que o juiz não analisa um pedido, que é a sentença citra ou infra, né, é o conceito dela. Na verdade, nós não temos artigo específico para a sentença citra ou infra petita, né? Não existe um artigo que diga o juiz tem que analisar todos os pedidos. Não está determinado isso. Isso deriva de uma interpretação do sistema, né? A partir do momento que colocou a jurisdição como inerte, vai atuar nos limites do pedido. Quando se diz que vai atuar nos limites do pedido, é obrigatória a atuação e resposta judicial. Então, uma interpretação sistemática para dizer que o juiz tem que responder todos os pedidos, né?
Essa é a ideia. Mas literalmente o 460. E o 461, ele trabalha, por vezes, com algumas possibilidades que o juiz ele pode, ao receber o pedido, dar algo diferenciado que não seja exatamente o que o autor pediu, entretanto, seja autorizado pela lei. Vamos entender. Olha só. Todos esses artigos aqui, eles limitam a atuação do juiz e a cognição do juiz àquilo que foi pedido. Então eles falam, nenhum juiz prestará tutela senão quando a parte interessada requerer. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo defesa de conhecer de questões não citadas pela parte. O 460 vai dizer, defesa ao juiz condenar em objeto diverso e quantidade superior. Todos eles limitam a cognição do juiz. Dentro desse sistema, tem um artigo que é o artigo 461, que trabalha com uma palavra fundamental, que é a ideia do resultado prático equivalente. Também é um tópico importantíssimo, porque ele trabalha, de certa forma, aí no ambiente de exceções a essa regra, né? Então, olha só, o resultado prático equivalente significa dizer que o juiz vai responder aquilo que foi pedido. Aí vem o artigo 461 e vai dizer o seguinte, olha, o juiz pode, em determinadas demandas, atribuir ao pedido do autor um resultado prático equivalente. Quer dizer, vamos supor que, tem um exemplo clássico que a doutrina coloca, né? Vamos supor que o Ministério Público entre com uma ação civil pública para determinar o fechamento de uma indústria. Então o pedido é fechamento da indústria, certo? Cerrar as portas lá porque ela está emitindo poluentes no ar. Então, fechamento da indústria porque ela está emitindo poluentes. É isso que pede, portanto, o Ministério Público. O juiz, atento a esse pedido, ele atribui ao pedido um resultado prático equivalente. Então, ele determina a instalação de um filtro numa chaminé lá da empresa. Então, uma redução de emissão de poluentes. O que o juiz fez foi atribuir ao pedido do autor um resultado prático equivalente. Isso é uma característica excepcional dada dentro da inércia da jurisdição, que por vezes o juiz não está sentenciando fora do pedido quando ele atribui ao pedido do autor um resultado prático equivalente. É como se, por exemplo, outro exemplo, eu peço o fechamento de uma casa noturna e o juiz determina uma obrigação de fazer, de instalar um isolamento acústico na casa noturna. Então, essa é uma sentença que ela não é fora do pedido. Ela não é extra, não é ultra. Ela é uma sentença que atribui ao pedido um resultado prático equivalente. Então eu olho para o pedido e atribuo aquele pedido do autor, porque se tu pensar assim, o pedido é fechamento, o juiz decide isolamento acústico, nada a ver com aquilo que eu pedi, totalmente fora, mas autorizado pelo artigo 461 denominado resultado prático equivalente. Só te liga no seguinte sentido, que aqui está o nível da questão. O resultado prático equivalente, quais são os tipos de obrigações que nós temos no direito? Nós temos 3 obrigações, né? A obrigação de quantia, a obrigação de entrega de coisa, que é também chamada de dar, né? Então, nós temos obrigação de quantia, entrega de coisa e fazer ou não fazer. Essas são as únicas obrigações que eu posso exigir no âmbito do direito, porque são as únicas obrigações existentes. Eu posso obrigar alguém a um fazer ou não fazer, eu posso obrigar alguém à entrega de uma coisa, eu posso obrigar alguém à entrega de uma quantia. Sabendo que quantia é dinheiro, né? Então, dinheiro não é coisa pelo Código de Processo Civil, né? Toma cuidado também. Você tem que me pagar 2.000, então tem que me entregar uma coisa. Não, entrega de coisa é entrega de bem, móvel ou imóvel que não seja dinheiro, porque dinheiro foi restringido à quantia. Tanto que você tem, por exemplo, no processo de execução, as execuções de quantia certa contra o devedor solvente, a execução de entrega de coisa e a execução de obrigações de fazer ou não fazer. Vai diferenciar. O que acontece? Esse resultado prático equivalente, ele só é aplicável nas obrigações de fazer ou não fazer. Normalmente o que faz a questão para te induzir em erro? Atribui o resultado prático equivalente à entrega de quantia ou entrega de coisa. Está errado. A única autorização que nós temos para
resultado prático equivalente é nas obrigações de fazer ou não fazer. E não é uma interpretação, é uma análise literal quer dizer, é uma interpretação, mas não é uma interpretação sistemática, ela é literal. Olha o 461. 461 vai dizer o seguinte, ó, na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, tá vendo ali? Sublinha ali então, obrigação de fazer ou não fazer. O juiz considerará a tutela específica ou, se procedente pedido, determinará a providência que assegure um resultado prático equivalente ao do ad implemento, certo? Que é um resultado prático equivalente. Se o juiz, em uma entrega de coisa, atribui um resultado prático equivalente, ele está sentenciando fora do pedido, portanto extra petita. O juiz também não pode dar um resultado prático equivalente numa obrigação de quantia. Ele só pode fazer isso numa obrigação de fazer ou não fazer. Vamos estudar mais ou menos como funciona isso em termos de exemplo para fixar. Fazer ou não fazer eu coloquei para vocês, né? Pode ser, por exemplo, a ideia de fechamento de uma indústria e pedir a instalação de um filtro, fechamento de uma casa noturna, pedir a instalação de isolamento acústico, eu peço uma demolitória, o juiz dá um resultado prático equivalente para não efetivar a demolição do imóvel, mas a readequação dele. Então pode ser vários atributos aí colocados, certo? Então numa obrigação de fazer ou não fazer. Entrega de coisa, por que não é permitido na entrega de coisa? Entrega de coisa, vamos pegar assim por uma aberração, né? Eu peço um cavalo, o réu tem que me entregar um cavalo, é uma entrega de coisa, não é quantia nem é obrigação de fazer, é entrega de coisa. Então eu quero que você me entregue um cavalo. Aí o juiz, atento ao pedido, atribui um resultado prático equivalente. Então eu determino que o réu entregue uma vaca. Tem 4 patas, anda, né? Então é equivalente aí. Isso eu não posso fazer, porque ele está sentenciando em objeto diverso do que foi pedido. Então se eu pedir uma vaca, é uma vaca. Não é se eu pedir um cavalo, é um cavalo. Não é uma vaca. Então isso não é um resultado prático equivalente, porque a obrigação ao qual eu estou postulando não contempla resultados práticos equivalentes, já que ela é entrega de coisa. Então eu peço uma televisão, o juiz me dá uma bicicleta. Não é o que eu quero. Então eu não tenho essa capacidade. E nas obrigações de quantia também o juiz não pode atribuir resultado prático equivalente. Então é o seguinte, eu entro pedindo 10 mil reais. E aí o juiz determina a entrega de um automóvel. Não posso. Mas aí toma cuidado porque a questão é um pouquinho mais difícil. Mas um automóvel pode servir para pagar uma execução? Pode servir. Quando o réu já não pagou e como meio último de expropriação, eu encontro o automóvel dele. Tanto que o automóvel, o juiz também dá um cardápio para o autor, né? Penhoramos o automóvel. Aí ele diz, diga ao autor, quer adjudicar, quer levar a leilão, quer alienar por iniciativa particular, o que tu quer fazer? Quer dizer, o que tu quer fazer para liquidar, para transformar esse automóvel em quantia. Então não é um resultado prático equivalente, é uma medida de expropriação para conseguir o dinheiro. Então é diferente, né? Tanto que, numa execução de quantia, quando eu digo assim, cite-se o réu para pagar 10 mil reais em 3 dias. O juiz não vai dizer, ou entregar um bem. Não, é para pagar os 10 mil reais. Né? O que eu pedi é isso. Se ele não pagar, eu busco o patrimônio. Não como resultado prático equivalente, mas como uma medida para conseguir o dinheiro. Uma medida necessária. Resultado prático equivalente, portanto, somente nas obrigações de fazer ou não fazer. Beleza? Então tá. Esse é o sistema aí. Então esses 5 artigos são necessários para você entender aí a figura da inércia, né? Ele respinga aí basicamente nessas 5 determinações do Código de Processo Civil, como eu falei, a primeira lá dentro da jurisdição propriamente dita e as outras, os outros artigos dentro da estrutura do procedimento ordinário. Segunda característica da jurisdição, que está aí na tua página 2, é que a jurisdição ela é secundária e substitutiva. Então, secundária e substitutiva. Então tá. Vamos tentar entender esse conceito aí. São 2 características diferentes, né? Ela é secundária e substitutiva, que na verdade
elas estão juntas aí porque elas estão agrupadas porque elas somam, né? A ideia de secundariedade conduz à ideia de ser substitutivo. Vamos tentar entender. Olha só, quando a gente afirma que a jurisdição é secundária, é porque eu não posso marcar uma questão que diga que a jurisdição ela é originária ou que ela é original. Certo? A jurisdição ela não é originária, não é original, não seria, portanto, primária. Por que isso? Aí a gente já vai entender, então, eu risco, né? Não é originária, não é original, não é primária. Essa é a ideia da jurisdição. Portanto, ela atua num segundo momento, ela é secundária. O que significa dizer que a jurisdição é secundária? Significa dizer que a jurisdição, como explicação do poder, ela só vai atuar diante de casos concretos, de conflitos de interesse, que não puderam ser resolvidos no meio social. Então ela não é um meio primário de solução de conflitos, ela é um meio secundário de solução de conflitos. Quer dizer, a partir do momento que eu bato na porta do juiz, eu tenho que provar que, em tese, o bater na porta é a única alternativa que eu tenho para solucionar aquela questão. É a única alternativa que eu tenho para solucionar aquela questão. Quer dizer, é a minha última ratio, a última razão existente para solucionar aquilo que eu desejo. Por isso é secundariedade. Tanto que quando a gente entra com uma ação, ninguém diz assim, ó, oba, entrei com uma ação, né? Que legal, eu tenho várias ações, né? Tu não conversa com uma pessoa, e aí, como é que tá as coisas? Tem muitas ações? Ah, tem. Ah, que legal. Não, o sujeito já diz, ó, tive que entrar com uma ação, né? Tive que, quer dizer, internalizou o conceito de última ratio, né? De última razão. Tive que entrar com uma ação. Por quê? Porque eu tenho a natureza secundária própria da jurisdição. Isso vem refletido em alguns atributos. Olha só. Eu posso bater na porta do judiciário e pedir uma exibição de documento? Posso? Posso pedir exibição de documento. Mas aí, por vezes, os juízes dizem o seguinte, ó, prove o protocolo administrativo, o requerimento administrativo. Por que eu tenho que provar o requerimento administrativo? Porque se eu posso pedir aquele documento indo ao banco, não tem por que bater na porta do Poder Judiciário. Quer dizer, se não há uma negativa naquela vontade que eu desejo, se não há uma pretensão existida, eu não posso postular perante o Poder Judiciário. É como se eu entrasse com uma ação para fazer a minha rematrícula na faculdade. Então, eu quero fazer a rematrícula na faculdade. Aí o juiz diz, aonde que a faculdade negou? Não passei na secretaria. Eu estou pedindo para fazer a rematrícula. Sim, aí o juiz é o secretário, então, né? Então, faz a rematrícula. Então, prove que a rematrícula foi negada e, portanto, eventualmente eu determino. Mesma coisa, inscrição em concurso público, né? Eu quero me inscrever em concurso público. Onde está a prova que a tua inscrição não foi homologada? Não teve. Nem fiz a inscrição. Eu quero me inscrever aqui, né? Então, é transformar o Poder Judiciário como meio originário de solução de vontades, de conflitos, ou de autonomias de vontade. Portanto, a jurisdição é secundária. Ela não é originária, não é original e não é primária. Uma das palavras que são fundamentais e conduzem à ideia de, depois de ação, é que para exercer essa jurisdição nessa categoria secundária, nós temos que provar uma das condições da ação. O nome dela é interesse de agir. Quando se diz, olha só, quando se diz tecnicamente que para estar em juízo é necessário ter interesse de agir, nós estamos falando que para estar em juízo é necessário que você prove que você está tentando resolver isso num segundo momento. Você está tentando resolver isso secundariamente. Essa é a base. Quer dizer, eu não posso levar ao poder judiciário originariamente a solução dos conflitos. Tanto que ele força muito isso hoje, a partir do momento que, mesmo sendo secundário, mesmo sendo no segundo momento, ele já chama para conciliação. Ele diz, olha, então antes de entrar no julgamento, tenta conciliar novamente. Quer dizer, é mais uma prova de que eu quero resolver aquele conflito de interesse. Então, o interesse de agir nada mais é do que a prova que eu estou transformando o Poder Judiciário e a jurisdição como meio secundário, e não meio originário de solução de conflitos. Essa é a ideia. Tanto que numa petição inicial, quase todas têm
tu narra os fatos e aí tu termina a petição inicial, a parte dos fatos, dizendo assim, ó, não havendo outro meio de solucionar a questão, vem o autor socorrer-se da intervenção do Poder Judiciário. Aí tem os advogados, para que se faça justiça, sabe? Coloca assim, justiça, né? Então, para que se faça justiça, quase assina com sangue, assim, né? Então, mas essa é uma frase padrãozinha, assim, né? Que tu coloca, dizendo da seguinte forma, olha, eu não tenho outro meio, né? Porque eu não posso exercer a minha autonomia de vontade, porque eu não posso ter autotutela, então tá, né? Então eu vou lá e provo o meu interesse de agir, porque não há outro meio de solucionar a questão, senão pela intervenção do Poder Judiciário. É isso a secundariedade da jurisdição. Substitutividade, né? Por que ela é substitutiva? Porque ela substitui a vontade das partes, né? Então, substitui vontade das partes. Explicamos um pouquinho isso na ideia da questão aí. Vontade das partes. Então se fala que ela é substitutiva porque a vontade das partes é substituída. Por quem? Por uma sentença. E a sentença nada mais é do que lei entre as partes, né, decorrente de um processo interpretativo. Né? Então, lei entre as partes. A sentença nada mais é do que uma norma individual e concreta, que nós chamamos. Né? Então, uma norma individual e concreta. Então, eu escrevi aqui embaixo, ó, individual e concreta. Essa é a sentença, ao substituir a vontade das partes. Por quê? Porque nós afirmamos assim, ó, a sentença faz lei entre as partes, né? Produzindo, portanto, como regra, uma norma individual e concreta. Por que se utiliza a expressão individual e concreta? Para exatamente contrapor a generalidade e a abstração de uma lei anterior. Então, por que nós dizemos que ela é substitutiva? Porque eu tenho a lei que regula a conduta, o comportamento social, ela é geral e abstrata, porque ela não diz o Juliano não pode fazer isso. Ela diz quem não pode, ela diz todos não podem. Né? Então não pode matar, né? Não é o Juliano não pode matar, ou não é o Juliano merece indenização, todos. Então ela tem uma abstração e generalidade. A partir do momento que eu busco aplicar a lei ao caso concreto, eu substituí a vontade das partes e apliquei por meio de uma sentença uma norma individual e concreta naquele caso. Então naquele caso agora é assim, vai tramitar assim. Essa é a forma como vai tramitar, como se eu trabalhasse, por exemplo, com uma ação de alimentos. Né? Ah, o sujeito tem que pagar alimentos, os parentes devem se prestar alimentos. Bom, mas o fulano de tal, para sua filha fulana de tal, tem que pagar alimentos dessa proporção. Se o sujeito queria não pagar ou pagar menos, não importa, porque foi criada uma lei, uma norma individual e concreta. Só que ela tem um poder maior aqui do que a lei geral e abstrata. Por quê? Porque a norma individual e concreta que é proferida pela sentença, ela é blindada pela coisa julgada. Dependendo da situação, vai produzir coisa julgada. Uma lei pode ser revogada a qualquer momento, né? Desde que não seja cláusula pétrea da Constituição, ela está ao sabor das vontades sociais. Né? Já o critério substitutivo da sentença, produção de norma individual e concreta, blindou, eu não posso mais alterar. Essa é a regra. Né? Então, por isso que nem tudo produz coisa julgada, porque nem tudo pode ser blindado, né? Essa situação, por exemplo, que eu comentei, né, dos alimentos, né? Então, essa é uma sentença que a doutrina diz que não produz coisa julgada, né? Porque pode alterar o binômio da necessidade, da possibilidade. Né? Então, agora, outras coisas produzem coisa julgada. Né? Então, uma sentença, por exemplo, condenatória, declaratória, né? Isso sim produz coisa julgada, constitutiva. Né? Essa é a estrutura aí, certo? Por isso, secundária e substitutiva. Tem um artigo que fundamenta a secundariedade e a substitutividade da jurisdição, que é o 466A. Ele cai bastante porque é um artigo um pouquinho confuso, assim, na literalidade dele, então ele tem um nível de dificuldade um pouco maior. Né? O 466A vai te dizer assim, ó, condenado devedor a emitir declaração de vontade, a sentença, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. O que o artigo 466A está dizendo? Que a sentença ela pode substituir, portanto aqui, né, uma declaração de vontade. Então, por exemplo, eu obrigo você a dar uma declaração de vontade. Se você não dá, a sentença já é a sua declaração de vontade. E, em que termos nós temos isso? É pouco provável que eu consiga, por exemplo, obrigar alguém a uma declaração de vontade, como, por exemplo, dar um testamento, doar.
Isso é complicado, obrigar judicialmente, porque é uma liberalidade. Agora, eventualmente, numa contratação, se eu faço um contrato e eu me obrigo a dar uma declaração de vontade, aí sim, não cumprindo o contrato, o Poder Judiciário pode obrigar que eu dê aquela declaração de vontade, e se eu não dou, a sentença já faz as vezes da declaração. O grande exemplo que nós temos no 466A é a compra e venda de bens imóveis, onde um bem imóvel, se você comprar hoje, você só se torna proprietário a partir do registro na matrícula do imóvel. Só que entre contrato de gaveta e registro na matrícula, tem um instrumento público que tem que existir aqui, que é a escritura pública. Então eu faço a compra e venda de um bem, eu vou num cartório, faço uma escritura pública, que nada mais é do que dar uma veracidade pública àquele contrato particular, e a partir da escritura eu levo na matrícula do imóvel, lá no registro de imóveis, certo? Esse é o momento, são 3 etapas, né? Contrato de promessa de compra e venda, escritura pública, onde comprador e vendedor vão ao tabelião que tem fé pública e dizem que querem comprar e vender, transformam aquele contrato particular em público, e a partir disso eu pego aquele contrato, que é a escritura pública, e levo no registro de imóveis. São 3 etapas, então, ordinariamente, né? Pode alterar, se eu comprar financiado, por exemplo, a lei do sistema financeiro diz que o contrato que eu faço com o banco, né, de financiamento, já tem força da escritura pública. Então eu posso pegar o contrato e já levar lá no registro de imóveis. Mas se é um contrato entre particulares, sem financiamento, tem que ter contrato particular, contrato público, escritura pública e registro de imóveis. Qual é a causa que mais acontece aqui? É a seguinte: o sujeito compra um imóvel, paga o valor, no momento da escritura pública o vendedor não dá mais. Não dá a escritura pública. Aí eu vou lá no registrador, né, pulo essa etapa, dizendo aqui, ó, aqui está o contrato de gaveta particular, paguei tudo, está aqui os recibos, registra. O registrador vai dizer, não registro. Só registro se tem forma pública. Essa forma aí é particular. Ah, mas a firma está reconhecida. Não, mas tem que ser um instrumento público. Aí ele manda voltar. Como é que eu consigo? Indo no Poder Judiciário. Aí eu entro com uma ação provando que eu tinha contrato, que eu paguei tudo e que o vendedor não está dando a escritura pública. Aí o juiz obriga o vendedor a dar a escritura pública. Se ele não dá, a própria sentença já faz as vezes da escritura pública. Esse é o critério substitutivo. Consegui entender aí o exemplo? Esse é o sistema. Por que o vendedor não vai dar? Aí pode ser de má fé, né, que ele não vai dar. Mas pode ser porque a construtora faliu, pode ser porque o vendedor morreu e os herdeiros não dão a escritura pública, não fizeram inventário. Então, são problemas que podem surgir na tramitação de um imóvel, né? Então essa é a estrutura aí do critério. Vamos dizer assim, o artigo mais ligado à substitutividade é o 466, na letra A, né? Depois eu coloco aí, no final da página 2, que a jurisdição ela é inevitável, indeclinável e indelegável. Tá vendo ali? 3 relações e características muito próprias, né? Inevitável, indelegável e indeclinável. Quando se fala em inevitável, significa dizer que eu não posso evitar a posição de réu, né? Ah, não, hoje não, e tal. Então o oficial de justiça vai citar lá, né, hoje está meio mal e tal, né? Então eu até não posso citar, né? Hoje está meio mal, aí o oficial de justiça vai perguntar, por que está meio mal? Tu casou faz 3 dias? Não. Ah, então não tá meio mal nem bem, eu posso te citar, né? Porque morreu um parente teu, né, na linha reta ou colateral, nesse dia ou nos 7 dias subsequentes, que são as impossibilidades. Tu tá assistindo missa, né, ato de culto religioso, né, onde, não, tá meio mal, porque eu não tô bem, não acordei legal. Então só assina aqui a citação, quer dizer, eu não tenho como evitar a força jurisdicional, né, eu não tenho como evitar o poder jurisdicional. De outra forma, o Poder Judiciário não pode declinar da jurisdição, indeclinável. Só te liga aqui que é importante, ó. Às vezes as questões colocam esse sistema. A jurisdição é indeclinável. O que eu posso declinar é a competência, certo? Competência declinável, que é a competência para julgar a matéria. Então eu vou dizer o seguinte, eu não posso dizer o seguinte, ó, essa matéria não é afeta ao Poder Judiciário. Isso eu não posso dizer. Agora, eu posso dizer que essa matéria não é da competência deste juízo. Remeto para o juízo da comarca. Isso eu posso afirmar. Então, eu não posso negar a existência do Poder Judiciário para a solução de conflitos.
onde foi preenchidas as condições da ação. Agora eu posso declinar da competência, por isso se afirma que a jurisdição ela é indeclinável. De forma alguma nós poderíamos afastar, portanto, o poder jurisdicional, né? Então eu não posso contratar, né, dizer o seguinte, nosso contrato não tem poder judiciário. Eu posso eleger um árbitro, por exemplo, a lei de arbitragem permite, né? Eu quero eleger um árbitro. Só que se não for respeitada o compromisso arbitral, eu posso ir ao poder judiciário também. Então eu não tenho capacidade de afastar o poder judiciário de nenhuma lesão ou ameaça de lesão, né, a um direito. Essa é a ordem aí constitucional, né? E aí nós afirmamos que ela é indelegável também, né? Então quer dizer, a jurisdição é indelegável. Ela não pode ser delegada, né? Eu não posso dizer, vai lá, alguém decide para você, né? Eu posso atribuir pessoas da função do Estado. É por isso que o nome do juiz, o juiz é chamado de Estado juiz, né? Porque ele não é uma delegação, ele é o próprio Estado que está julgando a causa no caso concreto, né? Então, por isso, inevitável, indeclinável e indelegável. E aí, o outro artigo pertinente que eu coloquei aí na tua página 3, pega lá, é o 126, né? Que é quando o juiz não pode deixar de sentenciar, né? No nosso sistema não existe inexistência de sentença, né? Então, o juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide, caber-lhe-á aplicar as normas legais. Não as havendo, recorrerá. Analogia, costumes e princípios gerais de direito. É a ideia até há uma expressão que é sentença non licet, né? Que é, no nosso sistema, ele não contempla a hipótese de não haver sentença, né? Então, obrigatoriamente haverá sentença. Isso por quê? Porque ela é inevitável, indeclinável e indelegável. Não posso dizer não tem lei. Faço o poder legislativo à lei para depois que eu julgar. Analogia, costumes e princípios gerais, né? Então, a todo pedido haverá uma sentença. A todo pedido haverá uma sentença. Pode ser uma sentença de improcedência, pode ser que eu não tenha condições da ação, mas vai ter uma resposta judicial, né? Então, nosso sistema não contempla pedido judicial sem resposta, né? Naquela ideia própria romana, né, de dar-me o fato que eu lhe dou o direito, né? Então, essa é a posição do Poder Judiciário, né? Dar o fato que eu lhe dou o direito é a estrutura própria da jurisdição. Depois, outras causas menores, que a gente já falou um pouco, né? Declaratória ou declarativa de direitos, quer dizer que acontece? De regra, a jurisdição ela não cria direito, mas ela declara direitos que pré-existem, né? Então, o direito, ele já pré-existe à sentença, por isso declaratória ou declarativa, né? Declaratória ou declarativa de direitos. Porque sempre o juiz vai buscar aplicar o direito ao caso concreto e o direito já está estabelecido pela legislação, né? Então, ele não vai criar a lei, né? Não tem a função propriamente criadora de normas abstratas, e sim de substituição e declarar o direito aplicável ao caso concreto. E a outra característica que por vezes cai é a imparcialidade, né? E aí a imparcialidade é uma das principais características. Então eu só ressalto talvez o mais importante aqui, porque você não marcaria que a jurisdição é parcial, né? Eu falaria que é imparcial, né? Só toma um cuidado que tem uma expressão sinônima disso, que é a desinteressada, né? Então quer dizer, a jurisdição ela é imparcial e desinteressada, porque ela não tem interesse ou não guarda interesse próprio com o autor ou com o réu, mas sim os interesses da justiça, né? Então afirmamos que ela é imparcial ou desinteressada. Essa é a base aí, né? Só que, vamos dizer assim, ó, tá legal, é tudo muito bonito, mas tu tem que fazer questões para treinar isso, né? Então, senão tu cai em erro. Porque, olha só, moral da história, uma questão vai ser verdadeira quando eu falar o seguinte: o poder jurisdicional, o verdadeiro monopólio do Estado, é secundário e desinteressado. Parece que eu tô xingando o cara, né? Então, o poder jurisdicional, o verdadeiro monopólio do Estado é desinteressado e secundário. Verdadeiro. Ele é secundário e é desinteressado. Secundário porque atua no segundo momento, e pior, eu posso xingar e chutar. O poder judiciário, o poder jurisdicional, o monopólio do Estado é inerte, desinteressado e secundário. O que faltou, né? Pisar em cima, né?
Mas é exatamente isso, inerte, secundário e imparcial ou desinteressado. Então toma cuidado com esse jogo. Normalmente tem uma introduçãozinha, né? Jurisdição, verdadeiro monopólio do Estado, parará, marque as características. Letra A, desinteressado, inerte e secundário. Né? O cara, não, essa aqui não é, né? Parece que eu estou tirando a autoridade dele, mas é exatamente esse contexto. Então é aí a principal cuidado que você deve ter. Pega as questões lá no final. Questão número 1. Então, questão número 1 vai te dizer assim, ó. No processo civil moderno, não mais se admite o princípio da inércia da jurisdição. Falso, né? Porque o processo civil moderno, né, ele quis colocar a palavra moderno aqui no sentido do juiz atuar, ser efetivo e tal, mas mesmo assim ele é inerte, né? Então hoje sim nós temos ainda a inércia da jurisdição. Questão 4. O exercício da atividade jurisdicional é exclusiva do Poder Judiciário, em virtude da independência dos... Ah, a questão 4 a gente já fez, né? Era a 6 que eu queria dizer. Questão número 6, né? Então, a questão número 6 vai te dizer assim, ó, são características da função jurisdicional: imparcialidade, verdadeiro, revogação e originalidade, falso, né? Tanto pela revogação quanto pela originalidade. Eu não posso revogar a jurisdição e também não posso transformar ela em originária, ela é secundária, essa é a base aí colocada. Depois nós temos um repertório aí de questões que estão ligadas à diferença entre jurisdição voluntária e contenciosa, né, que já vamos analisar. Pega a questão número 20, por favor. Questão número 20, vamos fazer só a letra 1 e 2, aí depois a gente contempla toda ela. Né? A respeito da jurisdição e da ação, vamos marcar a referente à jurisdição e ação. Né? Inciso 1, a primeira afirmação. Né? Nenhum juiz prestará tutela jurisdicional, senão quando a parte interessada requerer nos casos e formas legais. Verdadeiro, né? É a essência da inércia da jurisdição. Né? Nenhum juiz presta tutela, senão quando a parte contenciosa ou interessado, voluntária, a requerer nos casos e formas legais. Segunda afirmação, o direito de ação é objetivo, decorre de uma pretensão e depende da existência do direito que se pretende fazer reconhecido e executado. O direito de ação não é objetivo, ele é subjetivo, porque é o sujeito que pode demandar ou não demandar. Portanto, falsa a afirmação aí da questão número 2. Certo? Então, aí depois a questão número 3 a gente faz na volta do intervalo, onde nós vamos comentar então a jurisdição contenciosa e voluntária, né? Mas a primeira afirmação é verdadeira, a segunda falsa. Ok? Vamos fazer um intervalo e depois a gente retorna para falar então sobre as modalidades da jurisdição.